Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Ei você, leitor, leitora do Portal da Holanda, eis-me aqui, cheio de alegria, entusiasmo e confiança, para iniciar mais um trabalho envolvendo uma personalidade, um personagem importantíssimo da medicina no estado do Amazonas. Ele é, para mim, uma sumidade no setor de medicina do estado do Amazonas. E eu digo isso com tanta ênfase porque eu o conheço há muitos anos. E não é só isso. Eu acompanho a evolução, eu sei da sua dedicação profissional e digo com entusiasmo e alegria que o Dr. Gilberto de Paula é um fiel e grande representante brasileiro da medicina. É o seguinte, como sempre, eu fico garimpando assuntos que sejam do interesse geral, porque eu quero sempre lidar, e tenho realmente mergulhado nesse propósito, de sempre levar algo que afete, que seja do interesse da maioria dos leitores e leitoras do Portal da Holanda, aqui do nosso programa A Hora do H. Quando eu digo que ele é uma sumidade, eu digo porque ele é uma pessoa que tem toda a expertise sobre sensibilidades, intolerâncias e alergias alimentares tardias. E isso, aqui na minha mão, é a maior prova do que eu estou dizendo. Ele escreveu um livro acerca desse tema, né? As alergias alimentares tardias, porque eu e você, eu principalmente, eu falo por mim, que tenho sofrido ao longo dos anos com alergias imediatas. Meu Deus, quantas vezes eu bonzinho, sem nenhum problema, e de repente, por alguma coisa que estava ali no ar, que estava me esperando num ambiente que eu adentrei, aqui a 15 minutos, meu amigo, eu estava ali totalmente na minha queda direta para a lona, por causa das alergias, por causa da alergia que me persegue. E você? Você tem alergia imediata? Você já ouviu falar em alergia alimentar tardia? Esse é o assunto de hoje. Nós convidamos, e está aqui com a gente, o Dr. Gilberto de Paula, que é um médico nutrologista, totalmente capacitado para dizer para a gente o que é isso e o que fazer quando a gente é afetado pelas alergias, as imediatas e as tardias. Vamos lá? Dr. Gilberto de Paula, meu querido amigo, seja muito bem-vindo à Hora do H. Você nem imagina, eu acho que você imagina assim. Você é meu amigo, meu irmão, a alegria que eu tenho aqui de recebê-lo nesta tarde de quarta-feira. A recíproca é absolutamente verdadeira. Eu fico emocionado de estar aqui contigo. Não é a primeira vez que a gente conversa publicamente, né? Acho que é a segunda vez, né? E faz tempo, né? O quê? 2 anos? 2 anos? 2 anos, né? É uma alegria realmente muito grande estar aqui contigo. E com todos os teus assistentes, as pessoas que estão te seguindo nesse trabalho fantástico que você faz aqui em Manaus, de aproximar as pessoas. Porque comunidade é isso, é falar a mesma linguagem das pessoas, né? Conseguir ser esse trabalho que você faz. Eu costumo dizer, falei para meu filho isso, o Humberto, ele representa um fio oculto que fica ligando pessoas de vários setores numa unidade de comunidade. Esse é o trabalho que você faz, de unir as pessoas, que elas falem a mesma linguagem, né? E se compreendam, né? A pessoa falando a mesma linguagem que você se compreende. Você continua sabendo como afagar meu coração, tá? Você continua. Doutor, me diga uma coisa. O que está havendo no mundo hoje? Porque antes, o fulano é alérgico, alergia aqui, alergia acolá. Está havendo uma explosão de alergia no mundo, porque eu ouço falar, eu sou alérgico a leite, eu sou alérgico a isso e aquilo, a pó, não sei o quê. O que está havendo, doutor? É uma explosão de alergia no mundo?
Humberto, nós estamos tendo uma epidemia de alergia no mundo. E o que aconteceu? O que acontece? É que no século passado nós tínhamos um modelo muito bem conhecido, muito bem estudado, de 100 anos, que é o modelo das alergias imediatas. Ou seja, você acabou de falar que você percebe que se você entra em um determinado ambiente, isso te afeta, você tem reação alérgica. Determinadas pessoas comem, por exemplo, um camarão e o rosto delas fica todo inflamado. Minha mãe tinha problema com caranguejo. Ou seja, as alergias imediatas, elas eram o paradigma do século passado. Só que elas eram raras, elas não eram tão frequentes. Elas, assim, no mundo das alergias, elas representavam 2% das alergias. O que aconteceu é que o mundo sofreu um processo de industrialização, o nosso país também sofreu um processo de industrialização, e essa industrialização, ela trouxe no seu bojo uma coisa chamada poluição. Então nós temos um mundo poluído por químicos, por pesticidas, por agrotóxicos, coisas que são adicionadas nos alimentos. E essas substâncias químicas, pesticidas, agrotóxicos, solventes orgânicos, eles acabam caindo nos alimentos. E essa presença dessas toxinas ambientais, desses tóxicos ambientais, eles causam uma disrupção. E esse tóxico, ele afeta o quê? Quando ele cai, ele afeta primeiro a planta, aí a planta passa para o fruto, é assim? Para a gente é uma sequência de eventos, mas o próprio processo industrial dos alimentos acaba adicionando substâncias que nós temos um intestino que ele é uma membrana semipermeável, ele é uma peneirinha fininha que deixa passar todas aquelas coisas que foram bem digeridas pelo aparelho digestivo, passam para o sangue e acabam refazendo a gente, os aminoácidos, né, os açúcares, as gorduras, eles entram na nossa constituição, nos dão energia, faz a gente se refazer, todo dia a gente está se refazendo. Quando essas substâncias que estão nos alimentos, elas inflamam o intestino se abre e permite passar pedaços grandes de proteína de alimentos. Doutor, esse é o processo alérgico, é uma inflamação, é? Isso, começa com uma inflamação, esse pedaço do alimento cai no sangue e o sistema imunológico produz anticorpos que ele acha que aquilo é um vírus, que aquilo é uma bactéria. Ele não vê como alimento, porque não é para tal alimento circulando no sangue. Quando ele entra no sangue, ele é uma coisa estranha e o corpo dá uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela gera uma cascata de eventos que acabam culminando em enxaquecas, em fibromialgia, em sinusites, que você faz os testes para alergia comum, não dá nada, né? Muitas pessoas têm dores torácicas, a síndrome do colo irritável, o intestino ou para de funcionar ou funciona muito rápido no diarreia. Pessoas que têm distúrbio do sono, por exemplo, podem estar sendo acometidas disso, porque Humberto se descobriu que o intestino ele tem uma ligação com o cérebro. Ele tem uma ligação com o cérebro e o intestino ele tem um sistema nervoso que é próprio dele. É o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, ele está ligado... Nós temos 3 sistemas nervosos. Nós temos o central, que é o cérebro. Nós temos o autônomo, que regula todas as funções que a gente tem no corpo. Respiração, digestão, sono, a regulação da nossa pupila da luz é feito tudo automaticamente. Nós não temos que nos preocupar com isso, graças a Deus. Nós temos o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele tem uma bifurcação dele, que é chamada entérico. Ele é específico para controlar o funcionamento do aparelho digestivo, em especial dos intestinos. Quando o intestino está inflamado, essa inflamação do intestino se propaga para esses nervos entéricos, eles levam para o sistema nervoso autônomo e aí começa a complicação, porque o sistema nervoso autônomo ele se ocupa de 90% de tudo que acontece no nosso corpo. Olha. Essa perturbação pode gerar um monte de sintomas na gente, tanto alérgicos, imunológicos, como neurológicos, como é o caso da enxaqueca, imunológico, como é o caso da sinusite, urticárias crônicas que não têm diagnóstico, que se diz que não tem causa, muitas vezes são causadas por alergias alimentares tardias. Uma asma que aparentemente não tem causa, muitas vezes, inclusive teve um otorrino que estudou muito essa questão da asma e das doenças respiratórias relacionadas a alergias alimentares tardias, que é um francês, que ele é radicado em Paris, de origem polaca, chamado Pelican. O cara tem nome de pelicano, de animal, né? Esse cara dedicou a vida dele inteira a estudar essa relação que existia entre sinusite, rinite, otite, bronquite, isso tudo asma, aí que o senhor está mencionando pode se tornar crônico, hein, doutor? Tardia. Pode. Tudo pode se tornar crônico? Crônico. Quer dizer, a própria sinusite pode ser crônica? De repetição. Porque o que acontece? Essas alergias alimentares, elas são diferentes das alergias
imediatas. A imediata, uma pequena quantidade, elucida uma reação. Por exemplo, eu entrei uma vez, doutor Gilberto, entrei num Uber, aí me sento lá, aí estava muito calor, e eu falei pro cara, tu pode colocar o ar só um pouquinho? Ele ligou o ar 5 minutos depois, doutor Gilberto. Eu comecei a espirrar, eu entrei em crise, foi um drama durante 5 dias na minha vida. Isso acontece? Isso é imediato. Isso é imediato, inalatório imediato. A tardia, ela é diferente. Isso acontece com o alimento também. É como eu te falei, o exemplo mais conhecido que eu posso dar para as pessoas que estão nos ouvindo é o caso do camarão. A pessoa come o camarão, meia hora depois, bum. Sim. Começa a tossir, tem asma, passa mal e tem que ir pronto socorro. E até perigoso, né? Pode alergia morrer. imediata pode morrer. Pode morrer. O meu foco não são as alergias imediatas. O meu foco são as tardias. E quanto tempo leva, por exemplo, doutor Gilberto, normalmente algumas das alergias tardias, pode ser 24 horas, uma semana depois, 3 semanas ou 4 semanas? Não, elas podem acontecer 3, 6, 12, 24, 36 horas, até 72 horas tem na literatura. A pessoa já até esqueceu o que comeu, né, doutor? Exato. Então imagina o seguinte, o indivíduo tem uma dor de cabeça agora, ou tem um refluxo, e é do alimento que ele comeu 2 dias atrás. E esse refluxo é o tempo todo. E não adianta, por exemplo... E isso é uma manifestação alérgica. Também. Refluxo. E o camarada não sabe, né? Não sabe. E o que acontece? Ele vai, toma o omeprazol, os prazóis da vida, vamos colocar o prazol da vida, que é melhor, e não vai resolver. Ele pode até... E aí acaba agravando, porque quando você usa um remédio para diminuir a acidez, essas gastrites nervosas, né, que a pessoa tem. Tem gastrite nervosa. Tudo aquilo que foi dito é asma nervosa. Isso daí pode ser uma alergia alimentar, porque elas mexem, elas desequilibram o sistema nervoso autônomo das pessoas. Então, a pessoa que tem isso daí, por exemplo, o indivíduo que tem uma enxaqueca, por exemplo, o médico que vai examinar ele, se ele perceber que tem uma sensibilidade no abdômen, isso é um sinal de que esse indivíduo... Essa sensibilidade é o quê? Dor ao toque? Dor, incômodo, é desconfortável, o intestino fica inflamado, entende? Então, o que acontece? Isso é tão frequente que eu escrevi um livro sobre isso. Sim. Mas assim, esse ano, em cima dessa experiência que a gente tem, que foi desenvolvida desde 2006 sobre alergias alimentares tardias, eu resolvi, Humberto, desenvolver um método, tá? Uma metodologia de tal sorte que a gente possa, de uma forma rápida, relativamente rápida, orientar a pessoa a ter um diagnóstico, a ter uma fase que a gente, nesse método, de diagnóstico, de análise, de teste, por exemplo. Tem uma coisa que a gente precisa orientar as pessoas a excluir um alimento durante um tempo e voltar a usar o alimento para ver se ele é realmente ofensivo. É a prova dos 9, a gente chama de exclusão e desafio, é o teste da exclusão e desafio. Você exclui o alimento durante um tempo, para o organismo se acalmar, né? Se desadaptar daquela situação que ele está acostumado, e depois a gente provoca. Agora, doutor Gilberto, a pessoa come o alimento, né? Ela come o alimento agora, no almoço, aí só daqui a 24 horas surge uma enxaqueca, etc, etc. Não é fácil essa parada, não. Não é. E o pior é o seguinte, ele pode estar comendo esse alimento todo dia. E aí ele está tendo os problemas todo dia. Entendo. Crônico. Então, a pessoa que tem um problema desse, dependendo do grau, a existência dela pode se tornar miserável, Humberto. Porque ela vai sempre estar tomando remédio. Ela sempre vai estar no médico, claro. Ela vai estar tomando antialérgico. Porque a manifestação é diária, né? É diária. Então, o cara, todo dia ele está tomando remédio. São pessoas que tomam muitos remédios, fazem muitos exames, procuram muitos médicos, entende? E nunca tão bem. Porque é uma alergia tardia escondida também. Escondida, ela oculta. Está escondida, né? Ela é chamada... Ela está se manifestando em Você surdina. usou exatamente o termo que os americanos... Ela é chamada nos Estados Unidos de hidden food allergy. Olha só. Ou seja, alergia alimentar oculta. Oculta. Não é interessante isso? É isso, é um dos nomes. Ela tem vários nomes. Né? No Brasil, a gente opta por falar alergia alimentar tardia. E ela afeta adultos, jovens, crianças, todo mundo, né? Todo mundo. Eu já tive bebês que tinham esse problema, assim, idosos também, né? E o que acontece, Humberto? Isso pode causar problemas muito complicados, tá? Problemas comportamentais, porque o intestino, como eu te falei, ele está ligado com o sistema nervoso autônomo, que se liga com o sistema nervoso. O centro desse universo alérgico, doutor Gilberto, é o intestino, é? É o intestino. Só para você ter ideia, vai ter agora, em São Paulo, o primeiro congresso Gut Brain, né? Cérebro e intestino, que é exatamente onde
vai ser discutido isso no Brasil a primeira vez, né? Os grandes cientistas do mundo vão estar lá presentes para discutir isso daí. Isso quer dizer, atualmente, essas alergias alimentares tardias é que estão recebendo destaque, é porque não recebiam antes? Não, porque não era percebido isso daí. Exato. É o seguinte, você até tratado como outras coisas, né? Tratado como outras coisas. Você fica tratando o sintoma. Tem enxaqueca, toma um remédio para dor de cabeça. Sim, você tem asma, sim. eu não sei o que é, toma um remédio, a bombinha para tratar. Você tem refluxo, você toma um remédio para refluxo. No final, o que acontece? Elas ficam mudando de área e no final o camarada tem um monte de remédio na casa. O senhor falou que, por exemplo, quando uma pessoa tem a alergia imediata com camarão, aí aparecem marcas no corpo, né? Mas as tardias não podem causar. Elas podem causar. Coisas, só que assim é crônico, né? Você pode ter uma urticária crônica causada por uma alergia alimentar tardia. Entende? Entendi. Você pode ter um eczema que não cura nunca, você está o tempo todo passando corticoide, é uma alergia alimentar tardia. Mas isso você precisa, tem uma metodologia para diagnosticar isso daí. Você tem a fase diagnóstica, você tem a fase em que você vai analisar os exames, né? Até porque precisa excluir as alergias imediatas, né? Precisa excluir. Tem que separar o joio do trigo, né? Claro, você tem que... Essa é imediata, essa é tardia. Essa tardia é imediata, bem, aí é uma abordagem diferente, né? Não, é tardia, então a gente precisa aprofundar. Então você tem a análise e depois tem a prova dos 9, né, que a gente vai testar. E existe uma outra coisa, que é o seguinte, aqui no Amazonas, uma das principais causas das pessoas desenvolverem alergias alimentares tardias são os fungos. As pessoas inalam os fungos, deglutem os fungos e eles crescem no intestino das pessoas. E os fungos estão em todo canto, né? Pois é, mas se o teu sistema imunológico estiver funcionando bem, ele não entra. Não entra. Tá? Se o teu aparelho digestivo estiver funcionando bem, não entra. O que acontece é que às vezes o aparelho digestivo não está funcionando bem e a tua imunidade está baixa e ele entra. E aí quando ele entra, ele cresce no intestino, causando uma coisa chamada síndrome fúngica, que é um grande problema de saúde aqui no Amazonas. A síndrome fúngica causa, por exemplo, nas mulheres, a candidíase de repetição. Mulher que fica tendo candidíase. Mas a candidíase é vaginal, não é, doutor? Mas acontece que tem uma ligação, Humberto. Esse modelo que separa o nosso corpo em setores, ele é meramente didático, ele não é real. A realidade é que o nosso corpo está todo integrado. Então, se você tem um crescimento fúngico, esse fúngico ele baixa a imunidade da mulher e ele pelo sangue se propaga para a mucosa vaginal. Então, tanto as mulheres como os ginecologistas acham que assim, a candidíase de repetição não é aquela aguda, né? É aquela que fica se repetindo, que fica tomando, né, remédio e volta. Na verdade, ela está no intestino da pessoa, está tendo um crescimento fúngico. E muitas vezes existe uma relação, por exemplo, entre imunidade e alergia. Quando uma pessoa está tendo uma alergia constante, permanente, isso derruba o sistema imunológico. Entendeu? Esse é que é o problema. Então não adianta você tratar o fungo se você não remover aquilo que está derrubando o sistema imunológico. E o sistema está lá embaixo também. Está lá embaixo. Aí o que você faz? Quando você consegue diminuir a alergia, é uma gangorra. Você aumenta a imunidade, diminui a alergia. Doutor Gilberto, o que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem a enxaqueca, tem alguns desses sintomas, né, que ficam se repetindo sistematicamente, é correr para o médico, é fazer exames, é isso? Porque só através de testes é que a alergia é determinada se ela é tardia ou imediata, é isso? Veja bem, existem nutricionistas aqui em Manaus que elas têm especialidade em nutrição funcional. Tá? A nutrição funcional foi uma coisa que veio dos Estados Unidos, trazido por uma empreendedora, uma nutricionista empreendedora paulista chamada Valéria Pascoal. E ela formou nutricionistas... Ela trouxe para o Brasil. Trouxe para o Brasil. Né? Então ela criou uma escola de formação chamada VP Nutrição Funcional em São Paulo, onde tem muitas nutricionistas aqui de Manaus que têm formação. Olha, que legal. Então muitas vezes uma nutricionista com especialização em nutrição funcional pode modificar a dieta. O termo é nutrição funcional. Nutrição funcional. Inclusive trabalha comigo uma nutricionista funcional. Olha. Supimpa, que é a Tássia, trabalha comigo. Se você quiser, eu te dou o telefone dela. Não, ela já está convidada, né? Viu? Já avise para ela que eu vou ligar para ela. Avisa para a Tássia. E ela pode orientar a pessoa a modificar a dieta dela. Muitas vezes modificando a dieta, não fazendo uma dieta tão monótona, tá? Uma dieta em que se reduza substâncias químicas que são irritativas, né?
Uma dieta em que a pessoa coma comida de verdade. Entendeu, Humberto? E o que é uma coisa que as pessoas estão fazendo muito pouco, né? Comer comida de verdade. Principalmente os jovens, né? Os jovens estão muito complicados, né? Os jovens, eles usam muitas coisas que são disruptoras da saúde, né? Excesso de açúcar, sim, excesso de colados, né? Dessas coisas. Sim, o junk food, né? Junk food, os refrigerantes, né? Então, tem coisas que são muito complicadas. Humberto, eu vou te dar um exemplo assim. Essas batatinhas que são industrializadas, essas que são bem fininhas, né? Que os chips, né? Que chamam. Os chips. Aquilo ali, se uma pessoa que tem, por exemplo, um pré-diabetes, tá? Não tem diabetes, tem um pré-diabetes. Se a pessoa comer umas 8 lasquinhas daquela, ela mede a glicose dela antes, ok? Antes de comer. 1 hora depois ela mede a glicose dela vai para 250. Só que tu mesmo, doutor? Aquilo ali, tu achas que aquilo ali não tem açúcar, porque não é doce, é salgado. É salgado, tá? né? Só que aquilo é um alimento ultraprocessado. Aquilo ali, além de não ter fibra, passou por um processo... Aquelas batatinhas em lata. Aquilo ali é tão refinado que aquilo cai direto na tua corrente circulatória. Não tem nem, sabe? E aí o teu corpo vai fazer um esforço enorme para regular aquela quantidade de açúcar que entrou no sangue. Claro. Porque a quantidade não é grande, é a velocidade com que ele entra no sangue que é estúpida e surpreende. Quer dizer, o negócio é comer a batata frita natural, né, doutor? Com certeza. De preferência, cozida, né? A cozida é melhor, sim, né? Sim, claro. E assim, se a gente for optar pelo melhor pra gente, o melhor é nós comermos a nossa batata natural daqui, que é a macaxeira. Claro. Doutor Gilberto, quais são as comidas? Fibra. Quais são as comidas, né? Quer dizer, na gastronomia, que podem detonar com mais frequência esse processo de alergia tardia? Existem algumas assim? Já identificadas? Assim, através dos pacientes? Os mais frequentes, assim, os mais frequentes alimentos que a gente desenvolve sensibilidade são aqueles que a gente come com mais frequência. Tá? Então, assim, numa sociedade industrializada, o que você acaba comendo? A soja, por exemplo, doutor? A soja, eu diria que é um dos últimos, mas assim, mas acontece de ter, se a pessoa come muito, porque a gente não come soja com tanta frequência. Não. A não ser que o indivíduo comece a tomar leite de soja, sim, né? Enfim, sim. com frequência que pode dar ter problema hormonal. Mas assim, os mais frequentes alimentos são leite, trigo, né? Esses são os mais frequentes. Mas tem arroz, tem feijão. Que podem também causar café, açúcar. Eu tenho pacientes que têm sensibilidade a açúcar. E café e açúcar, feijão e arroz são coisas que as pessoas comem todo dia, né, doutor? Se você come todo dia e o teu intestino está vazado, que o problema é o intestino vazado. Vazado o que é inchado, é isso? A permeabilidade dele é aumentada. Como eu te falei, uma peneira. Sim. Vamos fazer uma metáfora bem legal aqui, para todo mundo entender. Você sai para pescar com seus amigos, para pescar jaraqui, ok? Ok. Aí, combinado e tal, vamos pescar e tal. Aí, o camarada que cuida do barco, das redes, ele coloca uma rede para pescar tambaqui. Você vai pegar alguma coisa? Claro que não. Pois é. O que acontece? O intestino, ele tem uma redezinha que é para pescar jaraqui. Bacana, entendi perfeitamente. E aí, ele fica uma rede para conter tambaqui. Então, o que passa para o sangue é uma coisa absurda, porque passa os conteúdos do intestino. Então passa fungo, passa bactéria, passa alimentos, cai na tua corrente circulatória e isso gera uma inflamação enorme. Isso é chamado, o nome para isso, mundialmente convencionado por todos os médicos, gastroenterologistas, nutrólogos e tal, é disbiose. Disbiose. Que é um desequilíbrio da biota intestinal. Começa a afetar, porque a gente tem bicho na nossa barriga, né? A gente tem bactérias que são amigas, né? Então, essas bactérias que existem nos alimentos fermentados, né? Nos alimentos... Todas as sociedades tradicionais, elas têm alimentos fermentados. Os alemães têm os alimentos fermentados, os japoneses, os chineses, os coreanos, né? Então, essa fermentação é feita com bactérias e fungos, que são bons para o nosso organismo, tá? Mas essas bactérias, se elas ficarem em grande quantidade, elas podem causar problema. E se houverem outras bactérias que não são bem-vindas, por exemplo, existem bactérias, nós temos 2 intestinos, nós temos o intestino delgado, que é fininho, temos o grosso. O grosso ele tem bactéria,
porque elas acabam digerindo aqueles alimentos que a gente não digeriu. Sim. Mas o delgado, Humberto, ele tem que ser limpinho. Ele não pode ter bactéria nele. O delgado fica acima do grosso, né, doutor? Fica acima do grosso. Fica aqui em torno do umbigo. Sim. Então o que acontece? Esse delgado, ele tem um sistema de limpeza. A cada 3 horas ele dá um flush. Sim. Ele se limpa. Ele não pode ter bactéria nem fungo. Quando acontece de ter fungo e bactéria, é a desbiose. Aí pronto. E essa presença do fungo e da bactéria abre a parede do intestino e aí passa esses conteúdos. Doutor Gilberto, me diga uma coisa. Um paciente vai lá e o senhor detecta que realmente ele está sendo afetado por uma alergia alimentar. Uma alergia, né, tardia. Como é o tratamento, hein, doutor? Como é que é implementado um tratamento para resolver o problema da sua pessoa? A primeira coisa que a gente faz, a gente tem que ter um diagnóstico. Existem métodos que a gente usa, né, que são para a gente titular isso daí, medir, né, que grau isso está afetando. Esse processo é lento ou é rápido, doutor? Em torno de mais ou menos um mês, né? Porque tem a parte do diagnóstico, a pessoa tem que fazer exames laboratoriais, né? Enfim, a gente tem que juntar tudo, tem exames de imagem também. E aí a gente conclui que de fato tem a parte diagnóstica. Concluiu, fez o diagnóstico. Ok. Aí vem a análise, né? O que a pessoa come, qual é a rotina alimentar dela. Uma vez feito isso, vem a terceira fase. Todo mundo tem uma rotina alimentar, né, doutor? Todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Nós somos seres de hábitos, Humberto. Sim. Se a gente colocar uma filmadora na nossa casa, a gente vai ver que todos os dias a gente faz a mesma coisa. Inclusive as movimentações na cama, levanta, vai escovar o dente. Muitas vezes a gente faz isso no piloto automático, né? Sim. Nem se dá conta. Mas se colocar na cama, você vê que você faz todo dia a mesma coisa. E no que diz respeito aos alimentos, a gente tende a fazer isso também. Por isso que é muito importante nesse trabalho que eu faço a nutricionista funcional. Porque quando a gente faz o diagnóstico... Vanessa é o nome dela, né? Não, é Tássia. Tássia Frota. Tássia Frota. Tássia Frota. Ela não me escapa, doutor. Então o que acontece? Quando você passa pela fase do diagnóstico, da análise e tal, você concluiu que de fato a pessoa tem esse problema, aí vem a terceira fase, que é a gente pedir para a pessoa tirar da alimentação, entendeu? Aí já é a fase do complicador, né, doutor? A gente tem que tirar e às vezes, né, e depois a gente pede para a pessoa reintroduzir, para que ela tenha consciência corporal de que realmente é aquilo ali, isso está fazendo mal para ela, entendeu? E esse teste, ele é recomendado há mais de 2000 anos pelo Hipócrates. Se você pegar os aforismos do Hipócrates, ele já recomenda, quando se há suspeita disso daí, entendeu? Se fazer isso. Aliás, essa questão de alergia alimentar tardia, ela foi, a primeira vez que ela foi enunciada, né, foi enunciada não por um médico, em latim, foi enunciado por um filósofo. Veja que coisa interessante, né? Ele percebeu que ele vivia na corte, né? Lucrécius, o nome dele. Ele percebeu que algumas pessoas se alimentavam de determinadas coisas e isso fazia bem para elas, mas para outras era ofensivo. Então ele criou uma frase que ele diz: alimentos para um, veneno para outros. Então é uma coisa muito específica. Isso não pode ser generalizado para todo mundo. Essa coisa de você dizer, todo mundo corta o leite, corta o glúten, não é correto. Não é assim, não. Não é assim. Você precisa saber se você... Porque você pode comer o glúten e o leite e não te fazer mal nenhum. Isso não é uma coisa que acometa todo mundo, entendeu? Então, assim, é leviano chegar e dizer, não, tira o glúten. Não, você tem que realmente saber se isso é ofensivo ou não, né? E o que acontece? Se você for no âmago da questão, se você descobrir de fato o que está causando, porque muitas vezes a alergia alimentar tardia ela é secundária ao crescimento fúngico, ao crescimento bacteriano. Você trata o intestino da pessoa e desaparece, a pessoa pode voltar a comer. E aí é que vem o pulo do gato. Ela precisa usar esse alimento não todos os dias. Ela tem que diversificar a dieta dela. Sim, claro. Então ela tem que fazer uma dieta rotatória. Então um dia eu como peixe, outro dia eu como frango, outro dia eu como porco, enfim. E muita gente não faz isso, né, doutor? É Todo aquilo dia. ali, né? Quando você pede para as pessoas trazerem o relatório da dieta delas, isso é muito interessante. Porque, tipo assim, o que você come todo dia com mais frequência? A gente pede para a pessoa escrever e fazer um relato todo dia, 24 horas, 4 dias. É um algoritmo isso. Isso é muito interessante, porque quando o indivíduo escreve, Humberto, ele está usando o córtex dele. Para escrever, você tem que usar o córtex. Sim. Entendeu? Quando você simplesmente come, você está usando os centros mais primitivos. Eu amo, eu odeio, entendeu? A coisa é o cérebro emocional, entendeu? Quando você está fazendo, né? Quando você escreve, você usa a parte analítica. Essa é a grande diferença entre os anglo-saxões e os latinos. Eles escrevem tudo. Então, quando eles escrevem e descrevem, eles estão usando o cérebro pré-frontal.
Que é a joia da gente ser Claro. Homo sapiens, é isso. Claro. Então, quando você escreve isso, primeiro, a pessoa ela percebe que ela está fazendo coisa, porque ela está analisando com um outro olhar, ela está usando uma outra região do cérebro dela para prestar atenção nisso. E às vezes as pessoas até, caramba, eu como todo dia a mesma coisa. Alguns têm esse insight. As pessoas nem se tocam, né? Não se toca, entende? Isso é um negócio interessante, porque é profundamente pedagógico você já começar a relação pedindo para a pessoa escrever. Sim. Quando ela escreve, ela se conscientiza. Então, eu costumo dizer assim, você, essa coisa do Descartes, né? Penso, logo existo, né? Ok, mas assim, sinto, também existo. Né? Então, exato. assim, mas assim, escrevo, tenho cognição, eu tenho consciência. Quando eu escrevo, eu tenho consciência do que eu faço. Tu lembras no século passado, como as pessoas escreviam longas cartas umas para as outras? Né? Não é verdade? Eu escrevi muitas cartas, Não é? algumas de amor, tá? Tô logo Sim, dizendo. muito importante isso. Mas isso daí, por exemplo, tira a angústia. Quando você escreve, você expressa aquilo que você está sentindo e aquilo que fica ali se batendo dentro de você passa... As pessoas não escrevem mais cartas, Não né? escreve, o Agora WhatsApp, tudo, aquela... O WhatsApp tá lá. Entendeu? Pá, né? Os emojis, agora são os emojis. Então, aí o que acontece? É uma coisa assim, minha mãe escrevia longas cartas para mim, claro. mesmo eu estando morando na casa dela, entendeu? Olha só. Porque era uma forma dela elaborar os sentimentos que Eu ela quando tinha. morava no exterior, eu guardo as cartas da minha mãe até hoje. Ela me mandava pelo correio as cartas, me contando as novidades da família. Minha mãe fazia isso Não quando é a gente morava em incrível isso? Campinas. Minha mãe fazia quando a gente morava em Campinas, ela escrevia e os parentes mandavam. Então, com isso, ela abrandava a saudade. Que Era ela uma tinha. época muito romântica, né? Até através da literatura. E profundamente terapêutico, porque assim, as pessoas sofrem muito de angústia hoje porque fica só no cérebro emocional. Sim. Quando você escreve ou quando você fala, essa talvez tenha sido a grande sacação do Freud, né? Você falar, você joga a energia para o cérebro pré-frontal. Isso dilui aquela coisa que está se batendo dentro de você. Né? É isso o pessoal fala que o grande sacação do Freud foi ter pego o Muro das Lamentações, que é um local que você tem que viajar para lá, e transportar o Muro das Lamentações para a portabilidade. Né? Qualquer terapeuta vira o Muro das Lamentações. É fantástico isso daí. Né? É verdade. Eu separei aqui justamente a página 37 do seu livro, o livro do Dr. Gilberto de Paula, sobre sensibilidades, intolerância e alergias alimentares tardias. Está aqui. Primeiro, onde as pessoas podem adquirir esse livro? Na Amazon. Na Amazon.com. Tanto virtual como assim, em papel, né? Ou como digital. Digital. Digital está lá na Amazon. E aqui no capítulo tem aqui, na página 37, alergias alimentares tardias em crianças, que eu recomendo porque eu vi de saída. Nós estamos mostrando o seu livro para todo mundo agora, tá, doutor? Olha lá, tá lá, ó, veja lá, tá lá, olha só. Olha. Aqui diz o seguinte, que 25% dos casos de rinites alérgicas crônicas, 16% das asmas brônquicas, 60% dos eczemas atópicos, 33% das enxaquecas e 50% das urticárias sem causa definidas podem estar associadas a alergia alimentares tardias, e as crianças estão aqui nesse meio. Eu recomendo esse livro, principalmente você que tem enxaqueca de vez em quando, né? Tem aquele refluxo depois vários dias depois de se alimentado, né, doutor? E também usar o seu WhatsApp, né? O Instagram que o Paulo está mostrando aí, né, doutor? O senhor tem informação a respeito desse trabalho. Meu amigo, para terminar, eu quero dizer para você o seguinte. O doutor Gilberto de Paula, ele tem sido, ao longo dos anos da nossa profícua e abençoada amizade, ele tem sido um espectador atento à minha ligação, o meu envolvimento com a cultura norte-americana, até por causa dos tantos anos que eu passei por lá. E ele, como prova disso, trouxe de presente para mim hoje, eu faço questão de mostrar para vocês, um vinho americano da Califórnia, Woodbridge, do Roberto Mondavi. É um vinho da Cabernet Sauvignon, da uva Cabernet Sauvignon. E eu quero te dizer, Gilberto, que eu vou degustar esse vinho pela nossa amizade, pela sua saúde, sua e da Isabela, o amor da sua vida.
que eu sei que é a grande fonte de inspiração e de entusiasmo em toda a sua vida, com seus filhos. Eu vou brindar a nossa verdadeira, sincera e pura amizade com este vinho. Muito obrigado. Leve meu carinho para a Isabela. E daqui a pouco... Ela deve estar assistindo. Eu espero que sim, tá, Isabela? Eu espero que sim. Nós vamos... sua recomendação, nós vamos pegar a Tássia, ela virá aqui, já diga para ela que ela pode entrar em contato comigo para nós abordarmos, né, fazer um novo capítulo. Essa questão da nutrição funcional, esse é um negócio fantástico. A nutrição funcional, vamos lá descobrir o que é isso. Funcional, lindo esse tema. Meu amigo querido, apaixonante. Muito obrigado. Imagina, Humberto. Obrigado mesmo. Eu vou terminar com uma recomendação, né, 2 recomendações latinas. Ok. Auri Saúde, né, e Audi Sapere. Audi Saúde é, né, saúde plena, luminosa, dourada, né? E Audi Sapere é ousa saber. Ousa saber. Meu amigo, que alegria a gente falar novamente. Toda minha, velho. Com tanta gente aqui vendo a gente conversar. Muito bacana. Legal. Ok, minha gente, por hoje é só, mas se Deus permitir, mais uma vez amanhã eu estarei aqui de volta para nós mantermos uma nova conversa com um grande personagem, com um grande protagonista da sociedade amazonense, igual como eu fiz hoje com o Dr. Gilberto e Paulo. Fiquem com Deus. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece.